Fala, seus mal diagramados! Quando iniciamos este canal em 2018, ele não abordava tanto a política institucional e tinha como objetivo analisar os impactos da cultura pop na sociedade, o que, evidentemente, tem implicações políticas também. Naquela época, no entanto, alguns frequentadores não enxergavam essa correlação e até ficavam desapontados quando trazíamos críticas mais explícitas aos nerdolas e masculinistas de extrema direita, sempre prontos para emitir a pior opinião possível sobre filmes, séries, jogos e músicas. Com o tempo, acabamos substituindo um público desavisado, lavajateiro e MBLista por pessoas com uma base sociocultural mais ampla e que sacou o propósito do canal. Foi um processo longo e cheio de altos e baixos, mas a triagem valeu a pena, mesmo sabendo que ser um canal nichado impõe certas limitações. A questão é que 6 anos depois, a sociedade mudou muito em certos aspectos, mas ainda gira em falso em tantos outros. A relação da extrema-direita com a cultura pop continua a ser algo deplorável, digno de dó. E é claro que o lançamento de uma série documental que retrata Alexandre o Grande como um personagem adepto da broderagem causaria muita aversão em uma parte do público. A produção da Netflix já é uma das mais vistas da plataforma no Brasil neste mês de fevereiro. Nela há a sustentação de que o rei da Macedônia teria 2 grandes amigos, Ptolomeu e Heféstio, que seria o maior amor de Alexandre. Foi a deixa para que houvesse uma grita generalizada entre esquisitos mal resolvidos sexualmente, termo que também pode ser substituído simplesmente por membro do MBL. Inclusive, o dono do grupinho teve uma das mais histéricas reações sobre o caso, dizendo que o cara conquistou tudo e depois de 2000 anos, vagabundos da indústria o transformam em gay, sem nenhuma evidência em fontes primárias. O ponto é que naquele período não havia definição sobre orientação sexual e na Grécia era muito comum que um homem sarado, casado com uma gostosa, chegasse em outro macho coxudo e dissesse: minha esposa e eu estamos olhando você decapitar inimigos e gostamos muito da sua vibe. Passa lá em casa mais tarde para comer a minha bunda. E diferente de hoje, isso não era visto nem como broderagem no sigilo, muito menos como viadagem. Era só mais um dia normal, como se o país inteiro fosse um enorme banheirão da Smart Fit socialmente aceito. Dessa forma, seria um erro definir a sexualidade de Alexandre em termos modernos. E também não são exatas as evidências sobre todas as conquistas dele naquela época, sendo que os principais historiadores sobre o tema, como Plutarco e Ateneu, viveram uns 300 anos depois e mesmo assim ambos cravam que o cara tinha amigos bem íntimos. O sujeito viveu no século IV a.C. A fonte primária mais confiável sobre ele era o seu tutor Aristóteles, que escreveu que Xandão e Heféstio eram como uma alma só habitando 2 corpos. E aí, cada um produz a imagem mental que bem entender. Eu produzi a minha, e é uma delícia. A questão primordial é que a extrema-direita tem o hábito de se posicionar de forma pitoresca nesses casos, realizando o que podemos chamar de fiscalização de histórico retroativa. Não que a esquerda não caia nesse ridículo às vezes, cai, principalmente em cometer vidência retroativa para tentar desvendar em quem o Ayrton Senna ou o Dinho do Mamonas Assassinas votariam caso estivessem vivos. E essa fiscalização da sexualidade é um misto de preconceito, revisionismo histórico, negacionismo, cabacice, masculinismo e a crença de que gays ou bis são incapazes de performar heteronormatividade. Essa história nem começa em 2024, tá? O filme 300 de Zack Snyder é uma das obras que sustenta essa visão. O longa é movido a testosterona, tanquinhos e machos besuntados em óleo. Um deleite visual até para quem não curte. Ou vai falar que você prefere se ver no espelho? Eu mesmo não, por isso tomo banho de luz apagada. Mas eu entendo porque o filme foi tão abraçado por nerdolas do mundo todo que, ironicamente, em nada tem a ver com o shape do Gerard Butler. Veja bem, no filme quase não há mulheres, e elas são usadas pelos espartanos apenas da forma mais vil possível. Seria o mundo ideal para contumazes turistas sexuais da Ucrânia e da Suécia, não é mesmo? Além disso, os espartanos, que lutam em menor número, são o típico exemplo do porquê os homens vivem menos. O motivo?
porque são mais estúpidos. Ou alguém em sã consciência acredita ser boa ideia a Batalha de Termópilas, que consistia em encarar um exército numericamente maior, sobrando para cada soldado a obrigação de matar uns 1000 inimigos. Humanamente impossível, basicamente um suicídio coletivo sustentado pelo discurso heróico e patriótico, e quem sabe pela vontade de expandir o poder para degustar pirocas de outros continentes. Na época em que o filme saiu, houve muita crítica sobre como os persas foram retratados, sempre identificados como personagens de pele mais escura e afeminados, o que atrairia a aversão automática dos machinhos que lotaram as salas de cinema naquela época, e também de racistas. Basta comparar Leônidas com Santoro, o rei Xerxes, para ter certeza de que havia sim uma intencionalidade de gerar o famigerado conflito entre o bem e o mal. Já na época, a crítica percebeu que havia um aceno à alt-right americana ali. Kyle Smith, do New York Post, disse que o filme agradaria os meninos do Adolfinho, que inclusive era um grande fã dos espartanos. Dana Stevens, do Slate, escreveu que a isca racial e o mito nacionalista poderiam servir para a instalação de um conflito, de uma guerra. Kenneth Turan, do Los Angeles Times, comentou que você só ficaria impressionado com 300 caso fosse o Quentin Tarantino ou um adolescente jogador de videogame. A Empire classificou o longa como visualmente deslumbrante, totalmente beligerante e tão raso quanto a piscina infantil de um pigmeu. Gene Seymour, do Newsday, por outro lado, disse que o filme era muito idiota para resistir a qualquer teorização, enquanto Slavoj Žižek aproveitou para coçar o nariz enquanto chamava a Grécia de um pequeno e pobre país. A questão é que quase 30 anos depois, podemos ver que algumas análises aí não foram tão exageradas e nem histéricas. A Molon Labe, frase icônica dita pelo rei Leônidas, virou o código da extrema-direita em defesa do armamento. 300 pode ser considerado até uma paródia com a extrema-direita. Afinal, a estupidez do militarismo, a xenofobia, o nacionalismo e o sexismo constituem parte da personalidade dos espartanos representados no filme. E essa estupidez ainda é mais reforçada por um outro motivo. Com a ausência total de mulheres e aquele cheirão de pica no ar, vocês acham mesmo que todos os soldados espartanos eram héteros que nunca tiveram curiosidade de dormir de conchinha com os amigos do exército, essa instituição conhecida pelo lema braço forte, mão amiga? Quando forem projetar suas sexualidades em gregos do passado, lembrem de uma coisa: você pode preferir atenienses ou espartanos, mas saibam que em qualquer hipótese vocês estariam admirando alguém que já teve intimidades com um brother. E não pega nada, só não adianta chorar porque seu ídolo não era exatamente como você imaginava numa realidade de 2000 anos atrás. Ou chore, tudo bem. A escolha é sua, e nada muda o fato de que Alexandre o Grande também poderia ser chamado de Alexandre o Glande, se tivesse o azar de viver no chacoteiro Brasil. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoia, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo no YouTube. Além dessa plataforma, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixe de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ficam tentando reescrever a história para que os personagens caibam nos seus gostos pessoais, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.